Queridos, o título da minha mensagem hoje é o seguinte: a igreja como ela deve ser. E Deus tem falado muito comigo a respeito dessa mensagem que eu vou compartilhar com vocês. E eu estou muito animado para pregar nessa noite. Estou num fogo total aqui para ministrar nessa noite. Eu creio que essa mensagem vai chacoalhar muito contigo. Mas esse é o título. Eu quero começar abrindo um versículo que está em João, capítulo 8, versículo 2. A gente vai abrir bastante versículo hoje. Então, a gente vai tentar acompanhar no telão aqui, cada um deles, tá? João, capítulo 8, versículo 2. Olha só o que Jesus está dizendo, presta atenção. João, capítulo 8, versículo 12. Desculpa, eu errei. Desculpa, falei errado. 12. Então Jesus tornou a falar-lhes dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida. Queridos, olha só, comece a prestar atenção, porque hoje a mensagem vai ser um tiro certeiro na tua vida. Jesus, ele está dizendo que ele é a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. Por que Jesus ele diz que é a luz do mundo? Porque a Bíblia diz que o mundo ele está em trevas. E essas trevas não é uma escuridão assim, da falta dessa luz que está aqui em cima. É a escuridão porque ela está tomada do reino das trevas. Satanás ele tem tentado dominar esse mundo, controlar esse mundo, controlar o sistema desse mundo. Por isso que a Bíblia diz que Jesus ele veio para vencer o mundo. Porque quando na Bíblia a gente lê sobre o mundo, a gente está falando do reino das trevas que domina sobre esse planeta. Mas Jesus aqui ele está dizendo que ele é a luz. Ele é a luz. Então Jesus, quando ele veio para essa terra, ele veio para ser luz num lugar de trevas. Ele veio para... Por quê? Porque, queridos, a luz, quando ela bate nas trevas, ela destrói com as trevas. A luz, quando ela bate na escuridão, ela dissemina a escuridão. Você sabe que escuridão nem existe, na física falando. Na verdade, a escuridão é a ausência da luz. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas Jesus, quando ele veio nesse mundo cheio de trevas, ele veio como luz, para iluminar e para destruir as obras de Satanás. Agora, é interessante porque tem outro versículo aqui, que eu quero que vocês anotem e abram comigo, que está lá em Mateus capítulo 5, versículo 14. Aqui Jesus ele já fala uma coisa diferente. Olha o que Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Queridos, agora Jesus, ele diz que ele é a luz do mundo, mas Jesus ele também diz que eu e você, nós somos a luz do mundo. Você sabe que eu estou falando da igreja. Como que a igreja deve ser. Esse é o título da mensagem. E quando eu falo igreja, eu quero que você entenda que é eu e é você. Igreja, a gente não tem que pensar na instituição, no prédio, não. A igreja, eu e você. Então, eu não estou falando assim a igreja como deve ser a organização da igreja, a abertura da igreja, o louvor da igreja. Não, eu estou falando de caráter, do teu caráter nessa noite, como eu e como você nós devemos ser. Eu já vi que eu estou bem animado, eu vou precisar de umas águas. Se alguém puder trazer 2 águas para mim, porque eu acho que eu vou usar. Então vamos lá. Então, queridos, Jesus, ele está se intitulando como luz do mundo, mas Jesus, ele também está dizendo que eu e você, nós somos luz sobre esse mundo. Obrigado, Tchulu. Pode deixar aí, já vou aproveitar e mandar uma. Então, queridos, Jesus, ele é a luz do mundo. E Jesus, ele diz que você também é a luz. Queridos, para que serve a luz? Para que serve a luz? Claro que para iluminar. Mas, se você pensar num quarto, e imagina que o mundo inteiro agora, o mundo inteiro virou o seu quarto, é o seu quarto. E a luz, ela está apagada. Se você pensar assim, onde que a luz está no seu quarto? Sei que a pergunta é tão ridícula que a gente não quer responder. Onde que está a luz no teu quarto? A tua luz está no meio do teto e no ponto mais acima que se pode estar. Esse é o melhor lugar e o lugar mais comum de você ver luz num quarto, numa sala, onde quer que esteja. A luz, ela está no centro e ela está no alto. Por isso que a Bíblia diz aqui que você não esconde uma cidade em cima do monte. Só que, queridos, nós temos que entender, quando eu falo onde a igreja deve estar,
É porque hoje eu quero falar sobre o posicionamento da igreja. E de como o posicionamento da igreja, muitas vezes está errado nesses dias. Está errado na sua vida. Você, como igreja, você não está se posicionando no lugar certo como luz, para que você, de fato, dissipe as trevas e transforme a realidade do mundo onde você vive. Lembre, se você olhar para o teu quarto, onde é que está a luz? Ela está num lugar onde ela pode influenciar as trevas. Você não pega uma luz e coloca debaixo da cama. Esse é um versículo. Você não pega uma luz e deixa ela virada para a parede. Você não pega uma luz e coloca ela dentro de um armário, apesar de que às vezes tem. Mas você não coloca uma luz em qualquer lugar. A luz, ela é colocada num lugar estratégico. Da mesma forma, queridos, Deus, Ele quer posicionar a sua vida num lugar estratégico. Deus quer mudar o posicionamento da sua vida. E esse posicionamento é um posicionamento interno. Não é só um posicionamento externo. Deus, Ele quer colocar você num lugar onde as trevas vão ser dissipadas através da sua vida. Mas nós, como igreja, nós precisamos ter esse discernimento e esse entendimento sobre aonde nós estamos, se nós estamos no lugar correto. Se de fato nós deixamos que Deus use a nossa vida e toque o nosso espírito e mexa dentro de nós, para que a gente se posicione no lugar onde a luz deve estar. Queridos, eu já falei e vou repetir, Jesus, Ele disse que Ele é a luz, mas depois Ele declarou, vós sois a luz do mundo. Eu sei que às vezes não é gostoso fazer essas coisas, mas olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim para ela, com muita fé, você é a luz desse mundo. Quer ver? Vou ensinar em inglês para vocês hoje. Aula de inglês. Você vai olhar para a pessoa e você vai dizer assim, you are the light. Fala aí, the light. Bem um sotaque português mesmo. Estou ensinando inglês para você. Fala para ela vai fazer bem para ti. Você nunca falou inglês hoje ainda. Fala aí, olha para ela de novo, vamos fazer direito. Olha de novo e diz assim, you are the light. Essa igreja aqui é muito chique, meu irmão. Essa igreja aqui é uma chiqueza total. Nós somos a luz. Querido, mas e se eu disser para você com muito carinho? Quem vai receber com carinho o que eu vou dizer agora, levanta a mão. Se eu disser para você com muito carinho que tem umas luzes meio pifadas. Uma luz assim. Você sabe, queridos, uma vez eu estava voltando de Otacílio, minhas peleias de Otacílio. Já perdi a conta quantas vezes eu fui para Otacílio na minha vida. Perdi, mais de 1000 já. E eu voltando de Otacílio, à noite, chovendo pra caramba, e de repente eu passei, quem conhece a estrada, se você está vindo de Otacílio para Lages, antes de você chegar na Parmeira, tem uma descidinha, que tem uma curvinha para a direita, tem uma ponte lá embaixo, e aí vai ter a subidinha para chegar na Parmeira. Lá embaixo, naquela descidinha, quando eu estava virando para a direita, eu fui ultrapassar um caminhão, eu sei que não pode naquela hora, mas amém? Eu fui ultrapassar o caminhão, queridos, e ele passou numa poça de lama e jogou tudo no meu carro. Eu pensei, a pessoa não pensa na hora, eu pensei que tinha dado pane no carro, porque o farol apagou. Apagou. E eu continuei andando, meu Deus do céu, o que deu? O farol apagou, meu Deus, eu não conseguia ver direito aquela coisa, de repente eu terminei de ultrapassar o caminhão, e aí aquela, meu Deus, uma tristeza, uma loucura. Aí eu comecei a pensar, mas o que deu nesse carro, che? O que deu? Carro bom, Versalão? Não é esses carros de hoje, zero aí, 2017. Um Versalão 94, muito bem cuidado. E eu lá, acelerando, daqui a pouco eu pensei, eu me liguei. Rapaz, na hora que eu estava ultrapassando o caminhão, ele jogou aquela lama em mim, por isso que eu não tenho luz, não é o carro que está com problema. Aí parei o carro, achei um paninho dentro do carro, saí na chuva, fui lá, limpei, entrei dentro do carro, quando eu liguei o farol, agora sim, agora dá de continuar a viagem. Estava preocupado? Queridos, o exemplo é péssimo. Mas ele vai te ensinar alguma coisa. Muitas vezes eu e você, a gente está andando, e a gente é que nem o farol do Versalão, depois que ultrapassou o caminhão. Você até está na igreja, vou até dizer, está até indo para o céu.
mas você não está iluminando nada. O reino das trevas não está sendo abalado pela sua vida. Ô querido, chega a me dar um trem na perna direita. Se você como cristão, você precisa abalar o reino das trevas nesse mundo. Não te dá um trem, não te dá um negócio. Queridos, eu decidi que a minha vida vai ser para destruir o reino das trevas nesse mundo. A nossa igreja, a sua vida, a sua célula, nós precisamos, a sua família, os seus filhos, o seu casamento, nós precisamos destruir com o reino das trevas. Porque nós somos luz. Deus nos posicionou no alto. A Bíblia está dizendo que uma cidade que está em cima do monte não se esconde. É lá onde Deus quer te colocar. E todo mundo vai olhar para você e vai dizer, ô louco, existe uma luz nesse cara. Existe uma luz nessa mulher. Existe uma luz dentro dessa casa. Queridos, é isso que a gente tem que entender. Satanás quer tacar barro em você para que você para que a luz não vá, para que a luz não ilumine, para que a luz não destrua com as trevas e você fique perdido, você vai devagar. Porque você sabe, eu lembro, depois que preteou lá, eu lembro que eu tive que reduzir pelo menos a 40% a velocidade que eu estava. Porque sem luz, ninguém caminha na velocidade que deseja. Ô queridos, eu e você precisamos de uma vez por todas nos posicionar na nossa vida para nós entendermos o que Jesus Cristo nos deu para que a gente seja luz nessa terra. Nossa, eu estou tão animado. João capítulo 3, versículo 19. Abre lá. Vou ler, tá? E o julgamento é este. A luz veio ao mundo, está falando de Jesus. E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Jesus está dizendo o seguinte, a luz veio. E os homens amaram mais as trevas do que a luz. Aí Jesus explica o porquê. Ele fala assim, ó, porque as suas obras eram más. Sabe qual é o motivo pelo qual a gente não quer que a luz bata na nossa vida? Porque a gente não quer mudar. Porque a hora que a luz bate, meu irmão, você vai ter que mudar teu casamento. A hora que a luz bate, você vai ter que mudar o que você fala. A hora que a luz bate, você vai ter que mudar o teu cotidiano. A hora que a luz bate, você vai ter que parar de mimimi. A hora que a luz bate, você vai ter que começar a evangelizar. A hora que a luz bate, você vai ter que começar a orar e buscar Deus. A hora que a luz bate, meu irmão, você tem que se alinhar com a palavra do Senhor. Mas o que a Bíblia diz? Os homens preferiram as suas obras más. Por isso que tem gente que não quer luz. Porque a luz, ela expõe quem você é. Já diz ali o dizer do terminal, que o dia esconde, não, que a noite esconde, o dia revela. Ainda tem esse dizer lá? Pega um bus aí. É do meu tempo, quando eu andava de bus. Queridos, quando a luz bate, ela revela quem você é. Tem gente que não quer que apareça as tuas obras, porque você sabe que tuas obras são más. Falando com carinho, não estou falando de você, mas... Quantos estão entendendo, queridos? Quando a luz bate, ela revela quem você é. Então, às vezes, a gente prefere andar na escuridão, porque as pessoas não vão ver as nossas imperfeições, não vão ver os nossos pecados, não vão ver a nossa falta de caráter, não vão ver o nosso casamento detonado, não vão ver nossa vida sexual disturbada, não vão ver nossa vida financeira totalmente fora de princípio. E a gente quer se esconder nas trevas, onde as pessoas não veem. Porque a hora que a luz bater, ela vai revelar quem você é. Mas quem conhece Jesus e quer amar Jesus, diz assim, Senhor, taca aqui o holoforte. Joga Jesus em mim. Nem que mostre tudo, porque eu quero mudar tudo. Quero ser transformado. Isso é tão prático para mim que eu chego a dar risada. Por que você acha que tem gente que não quer se posicionar com Deus? Porque quer continuar indo numa baladinha.
Por que tem gente que não quer se posicionar com Deus? Porque quer continuar com o linguajar errado no trabalho? Por que tem gente que não se posiciona no trabalho como cristão mesmo, seguidor de Jesus, que ora, que busca a Deus, que não olha para as mulheres dos outros, que tem casamento, que é um homem de uma mulher? Por que tem gente que não se posiciona na sua sociedade, não se posiciona no seu trabalho, no seu colégio, na sua faculdade? Sabe por quê? Porque ele ainda quer ter liberdade para fazer algumas coisas ou outras, sem ser julgado. Mas quem é bagual velho, o camarada chega e diz assim: Jesus, pode colocar a tua luz em mim, que a tua palavra ilumine cada área da minha vida, porque eu quero mudar. Quem quer a luz em si é porque quer mudar. Vamos fazer um exercício aqui. Eu sei que talvez tem gente que não está tão animado para mudar, mas se você quer mudar, chacoalha a mão do seu irmão do lado, diz assim, e faz um contrato com ele, diz assim: eu quero mudar. Chacoalha, quero mudar. Pergunta para ele: você quer mudar também, meu irmão? Pergunta aí. Agora você vai fazer o seguinte: você vai pegar o teu celular, ligar a lanterna e colocar na cara dela. Não, estou brincando. Diz assim: ó, a luz vai começar agora. Tem esposa aí que já olhou para o marido e disse: vou comprar a lanterna. Para cada vez que você for grosso comigo, vou tacar na luz na tua cara, assim, ó, seu safado. Sou livre. Queridos, eu quero falar sobre, antes de a gente ir embora, sobre 7 coisas que eu acredito que uma igreja, que ela é como ela deve ser, ela tem que entender. 7. Então você vai contando comigo. Vou começar no 1, a mensagem vai acabar no 7. Então, assim, se daqui 1 hora eu estiver no 3, fique preocupado. Tô brincando, tá, gente? A gente botou um relógio lá atrás já para aprender a pregar mais rápido. Mas vamos lá. Mateus capítulo 16, versículo 18. A gente vai falar do primeiro. Mateus capítulo 16, versículo 18. Olha o que a Bíblia diz: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, outra versão diz do inferno, não prevalecerão contra ela. Queridos, esse contexto aqui é o seguinte: Jesus ele estava perguntando para os discípulos: pessoal, o negócio é o seguinte, quem estão dizendo que eu sou por aí? Vocês podem me dizer? Jesus perguntou para os discípulos. Aí os discípulos falaram: ó, um está dizendo que tu é João Batista, outro está dizendo que você, ó, eu vi lá pelas bandas da Galileia que estão dizendo que você é Elias. Ah, eu vi ali na esquina, ali no último lugar que a gente passou, estão dizendo que você é João Batista. E aí os pessoal falando: ah, estão dizendo que você é isso, estão dizendo que você é aquilo. Daqui a pouco Jesus muda a pergunta, Jesus diz assim: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Mudou. Aí Pedro, totalmente iluminado pelo Espírito de Deus, ele fala assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus olha para ele e diz assim: não foi carne, não foi sangue que te revelou, mas foi teu Pai que está no céu. É outra mensagem, mas quem tem experiência com Jesus consegue dizer quem Ele é. Quem não vive com Jesus fica só dizendo o que os outros falam, vivendo pelo que os outros falam. Isso é outra mensagem. Mas é linda essa mensagem. Por exemplo, hoje é dia das mães, né? Se eu perguntar para você: quem aqui tem uma mãe muito boa, levanta a mão. Uma mãe assim que você diz: oh, que mãe que eu tive. Tenho. Se eu pegar um de vocês que levantou a mão e falar assim: descreva a sua mãe. Quem tem uma mãe boa? Levanta a mão. Uma mãe boa mesmo, uma mãe boa, uma mãe boa, uma mãe assim que é boa. Não, levanta a mão, quero ver quem tem uma mãe boa. Tem uma mãe boa? Pronto. Peguei uma pessoa aqui que tem uma mãe boa. Churrica. Tem uma mãe boa? Tenho uma mãe boa. É boa mesmo? Muito boa. Sabe cozinhar? Sabe cozinhar. Então tá bom. Churrica, descreva um pouco tua mãe pra gente. A minha mãe é uma pessoa muito tranquila. Ela, como eu sou filho único, ela faz bastante coisa que eu peço. E ela nunca briga comigo. E me descreva por que você ama tanto a sua mãe. Eu amo tanto a minha mãe porque ela é minha mãe, né? Não, mas me ajude. É porque, assim, também pelo fato de ser minha mãe, ela sempre me ajuda, ela sempre me apoia, né?
E mãe, ela sempre tem um carinho diferente pela gente, sempre tem um cuidado a mais, né? Então acho que isso é o fato que faz eu amar ela cada vez mais, né? Muito obrigado. Uma salva de palmas para o tio Rico aí. Por que eu fiz isso? Só para te explicar o seguinte. Quando você pergunta para uma pessoa assim, você conhece sua mãe? Você sabe quem sua mãe é para você? Se eu, por exemplo, perguntei para ele assim, o que sua mãe é para você? Toda a resposta dela foi baseada na experiência. Você percebeu? Toda a resposta dele foi baseada na experiência. Minha mãe é boa para mim. Minha mãe faz isso para mim. Minha mãe é assim, minha mãe é assim. Por quê? Porque quando alguém pergunta quem Jesus é para você, você não pode responder o que eu falei aqui. Você tem que responder o que você viveu com ele. E esse é o motivo pelo qual muita gente vem aqui todo domingo e a vida não muda. Porque você está ainda tentando viver um Jesus que você ouve no púlpito, mas não o que você vive na sua vida. Quer ver, ó? Isso aqui não é da mensagem, gente, mas... Quer ver, ó? Davi, quando ele escreve o Salmo 23, ele nem sabia que esse negócio ia ficar famoso. A única coisa que ele pensou é, eu vou descrever quem Jesus é para mim. Aí ele pega a caneta, pega o papiro, sei lá o que ele usou para escrever, e ele começa a dizer, Jesus é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Refrigera a minha alma. Porque ele está descrevendo quem Jesus é para ele, pela experiência que ele tem na vida dele com Jesus. Aí tem muito crente que, quem Jesus é? Jesus é bom, Jesus é salvação, Jesus é maravilhoso, Jesus é tudo. Tudo resposta certa. Mas e se eu perguntar para você, quem Jesus é para você? O que você vai me responder? Foi o que Jesus perguntou para os discípulos. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro, porque tinha experiência com Jesus, ele se apruma de pronto e diz, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Tenho visto quem tu és. Amém, queridos? Então foi só abre e fecha parênteses dentro da mensagem, você tem que saber responder quem Jesus é para você. Porque se você não sabe com clareza essa resposta, talvez a tua vida cristã precise de um ajuste. Não é verdade? Por exemplo, não tenho tempo, né? Queria ter, mas tenho tanto testemunho para contar quem Jesus é para mim. Jesus, por exemplo, é meu ajudador. O tanto que já me ajudou, che. Eu triste, desanimado, pensando em desistir de ministério, querendo dar voadeira em umas pessoas, e Jesus me ajudou. Jesus me tirou muitas vezes do lamaçal, Jesus muitas vezes me tirou do chão, desanimado, triste. Jesus é meu ajudador. Quando eu olho para trás, eu vejo, Ele é meu ajudador. Não tem nada a ver com o que eu estou falando, mas a questão é a seguinte, aqui, esse é o contexto. E de repente, Jesus ele fala assim, pois eu te digo, Pedro, sob essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe o que Jesus está dizendo? Muita gente interpreta errado o versículo. Tem muita gente que acha que sob Pedro Deus ia edificar a igreja. Não, Pedro é que tinha declarado qual que é a pedra. Ele falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus fala isso. Então o que ele está querendo dizer? Sim, e eu digo, tu és pedra, porque antes o nome dele não era pedra, não era Pedro, era Simão. Jesus muda o nome de Pedro e depois disso ele diz assim, tu és pedra. E sobre essa rocha, que rocha? Jesus Cristo, eu edificarei a minha igreja. Agora a parte que a gente quer pegar é essa, e os portões do inferno não prevalecerão contra a igreja. Queridos, a igreja precisa se posicionar em ataque. Esse é o primeiro ponto que você está notando. A igreja precisa entender que ela está atacando, que ela não está se defendendo, mas que ela está atacando. Queridos, tudo que você lê na Bíblia sobre a igreja, ela está em posição de ataque, ela não está em posição de defesa. Agora, o que me dá um ruim, o que me dá assim um tchumanaia, é que muitas pessoas que eu encontro na vida cristã, sabe como é que elas estão vivendo a vida? Estão vivendo assim, Rapaz, o cara fala assim, diabo, não fala. Não fala que chama. Fala. O cara está vivendo a vida assim, o cara diz assim, pastor chega e diz assim, irmão, estou vendo que você, estou sentindo que tu tem uma unção para você abrir uma cela. O cara diz assim, pastor,
Não vou abrir essa célula, não. Mas por quê? Não, pastor. Estou vendo aí que sempre a pessoa, quando abre uma célula, vem uma retaliação. Deus o livre. Quer ver ministério de intercessão? Não estou longe. Imagina, eu entrar no reino espiritual para levar as bordoadas? Não. Ministério de intercessão, Deus o livre. Imagina os levantes que vai vir sobre a minha vida. É cada termo que os crentes inventam, gente. É uma coisa assim impressionante. É levante. É não sei o quê. Nossa, queridos, quando eu leio na Bíblia, eu fico assim, Jesus nos colocou numa posição de ataque. A Bíblia diz aqui, ó, os portões do inferno não vão prevalecer contra você. Queridos, é você que está batendo no portão do inferno. É você que está destruindo o reino das trevas. É a tua atitude, a tua proatividade, como filho de Deus, cheio de autoridade, cheio do fogo de Deus, que você caminha em direção onde estão as trevas e você destrói com as trevas esse mundo. Você tem que sair dessa posição de medo. Tem muita gente que tem medo do diabo. Queridos, pelo amor de Deus, a Bíblia diz que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. O Espírito Santo de Deus, ele está dentro de você, meu irmão. Jesus, sabe o que Jesus falou? Presta atenção, olha o que Jesus falou. Eu vou vazar para que ele venha. Por que Jesus foi embora desse mundo? Já estava ressurreto, já tinha ressuscitado. Se ele tivesse por aqui, ele estava vivo até hoje, caminhando no nosso meio. Mas ele disse assim, ó, é necessário que eu vá para que ele venha. Em outras palavras, ele está dizendo assim, ó, eu vou enviar uma coisa muito melhor do que eu mesmo estando no meio de vós. Eu sei que você não quer acreditar, mas hoje é muito mais vantagem Jesus está lá e o Espírito Santo de Deus está aqui, do que se ele tivesse sentado aqui nessa primeira fileira. Em pessoa, aqui na primeira fileira. Por quê? Porque Jesus ele possibilitou com que o Espírito dele vivesse e habitasse em você. Você está entendendo? Você está entendendo o tamanho do poder que a gente tem como igreja? O Espírito Santo de Deus está sobre você. O Espírito de Deus, irmão, está sobre a sua vida. Não tem nada que você não possa fazer. O apóstolo Paulo diz, todas as coisas posso naquele que me fortalece. Ô querido, a gente tem que estar em ataque. A gente tem que entender que nós temos que destruir o império das trevas. Não viva com medo de Satanás, com medo do que ele pode fazer. Se você vê alguma coisa acontecendo ao teu redor, começa a entender que você tem autoridade para declarar pelo Espírito Santo de Deus que todo principado e potestade saia dali onde está, da tua vida. Tem gente que diz assim, naquela casa não entro. Estou sabendo que lá tem uns negócios. Umas pessoas vivem lá que tem uns negócios. Ô irmão, eu entro. Eu tenho um trem na minha vida com essas coisas. Eu vejo um endemoniado, me dá um trem. Faz tempo que eu não vejo um, estou querendo ver um. Alguém demonia aí, pelo amor de Deus? Eu tenho uma vontade de expulsar demônio, gente. Desde pequenininho. Eu lembro uma vez que teve um culto de libertação aqui na igreja que muita gente acabou manifestando. E eu lembro que me dava um trem, eu nem sabia o que fazer direito. Nossa, queridos, eu confesso para vocês, eu fiz cada coisa ridícula. Eu chegava perto assim, das pessoas endemoniadas, e eu dizia assim, perde as forças! Perde as forças agora! Aí eu aprendi com umas pessoas, que não vou dizer o nome, eu dizia assim, mão para trás e perde as forças. E rapaz, eu com 15 anos, não é que os demônios faziam mesmo? Eles botavam as mãozinhas para trás, botavam a mãozinha para trás assim, e perdiam as forças, rapaz. Hoje, se eu for orar, acho que eu vou fazer diferente. Eu entendi que pode ser diferente. Mas não é que eles obedeciam. Com 15 anos, eu ali, jogava o Ingeleve em 4 na época. E eu dizia, perde as forças, o demônio perdia. Eu dizia, rapaz. Teve uma vez que saiu correndo, querendo me pegar lá no estacionamento. Mas, querido, eu lembro da experiência, que eu sempre tive esse trem na minha vida. Uma vez eu lá em Otacílio Costa, uma menina estava no rádio, programa de rádio, 15 para as 10, acabava às 10 do programa. 15 para as 10, a menina mandou uma mensagem para mim. Lucas, estou aqui fora da rádio, preciso falar com você. Quando alguém fala isso, meu irmão, é bom você se cuidar. Graças a Deus estava com mais gente, acabou o programa, fui lá fora. Ela olhou para mim e falou assim, Lucas, estava com a mãe dela, devia ter uns 20 e tantos anos, falou assim, Lucas, eu estava numa igreja, o pastor ficou preto, não aguentei ficar lá.
E todo dia eu vejo morto, eu vejo as pessoas que vão morrer antes de morrer. Contou várias histórias. Ela contou o que ela via, o que ela deixava de ver, via demônio toda hora, via, por exemplo, eu sei, não vou entrar no assunto, sei que é um pouco forte, se você acredita ou não, é a realidade. Ela, às vezes, ela estava dando aula para algumas crianças, às vezes a mãe de uma delas tinha morrido, ela via a mãe dela morta ali na sala de aula, descrevia a mãe. O que é isso? Deus? Não. Satanás destruindo, tirando a paz, trazendo confusão. Porque Deus não é um Deus de confusão. Deus é um Deus de edificação e de paz. Se está tirando tua paz, não é Deus, não. Então, queridos, eu lembro, só estou contando essa história para você rir um pouquinho. Se é que a gente pode rir, né? Não querendo ter humor negro, mas... Queridos, eu lembro assim, que tinha um rapaz comigo que ele era novo na fé. Se converteu faz pouco tempo. E ele estava do meu lado a hora que ela estava descrevendo a situação dela. Ele começou a ficar pálido assim. Aí uma hora, e eu ali, né, todo pomposo, fez estufado. Não, Jesus vai te libertar, fique tranquila. Aí eu olhei bem para ela e falei assim, vá para casa, que eu tenho um compromisso agora, eu tinha um futebolzinho. Eu falei assim, eu tenho um compromisso agora, das 10 às 11, nós jogávamos futebolzinho. Era evangelismo, gente, coisa séria na cidade. Eu falei, depois do meu compromisso, eu vou na sua casa para orar com você. Ela olhou para mim e falou assim, Lucas, eu não sei se é uma boa ideia. Eu falei, por quê? Porque geralmente quando oram por mim, eu caio endemoniado e eu fico muito violenta. E o rapaz do lado assim, E eu ali, tranquilão, por fora. Por dentro eu estava assim, Jesus. Já comecei a lembrar se eu tinha um pecado ou não, uma coisa na vida para ajustar, sabe? E aí eu, não, fica tranquila, eu vou lá para orar. Aí ela entrou dentro do carro com a mãe dela e saiu. Eu nunca vou me esquecer. O rapaz olhou para mim e falou assim, Lucão, o que você vai fazer? Eu não estou aumentando, gente. Eu olhei para ele e falei assim, não sei. Eu lembro, falei assim, não sei. Mas uma coisa eu sei. Eu falei para ele, maior é o que está em mim do que aquele que está nesse mundo. Não sei o que eu vou fazer quando chegar lá, não sei como eu vou orar quando eu chegar lá, não sei de nada, não sei qual é o nome do demônio, não sei o que ele está fazendo, não sei há quanto tempo ele está ali, não sei de nada, não sei se é legião, não sei o que é, não sei de nada. Mas uma só coisa eu sei, e isso já me capacita para mim nessa casa. Maior é o que está em mim do que aquele que está nesse mundo. Amém? Por quê, querido? Porque a gente tem que ter essa convicção. Eu sou luz do mundo. Como é que eu vou olhar para ela e dizer assim, não, fica tranquilo, eu vou marcar um horário com o pastor Hugo? Ele está meio ocupado, mas semana que vem acho que ele pode vir aí para fazer uma oração. Pastor Hugo é um homem de jejum, sabe? Então ele vai vir aqui, vai ser um estrondo. A gente não pode ser assim, queridos. Eu sou a luz do mundo, Jesus morreu por mim, conquistou autoridade. Eu tenho autoridade, você tem autoridade. Você tem que parar com essa tua ideia que Satanás é mais forte que você, que Satanás ele tem levante, ele tem coisa, vai destruir. Queridos, Jesus, a promessa de Deus para nós, é que Ele nos sustentará até o último dia. E tem tanto crente, me dá um trem, porque tem tanto crente que eu vejo assim, que no reino espiritual vive com medo de Satanás, vive com medo do que ele pode fazer, vive com medo de gente que está endemoniada, vive com medo de opressão, não quer entrar nos lugares, não quer se mover em oração, não quer pôr a mão e orar, não quer evangelizar, não quer se mover como luz, porque você não entende que a tua posição como filho de Deus é uma posição de ataque, não é uma posição de defesa. Meu irmão, nós temos que atacar. Nós temos que atacar. A igreja, essa igreja aqui, tua célula, você precisa atacar, você precisa se mover em evangelismo, você precisa olhar no teu bairro, onde tem casamento sendo destruído, onde Satanás está crescendo, você tem que mirar bem aquele lugar e você tem que atacar. Você tem que parar de ficar olhando para o seu redor, ver as trevas crescendo e você não fazer nada. Eu sei que eu estou sendo meio enérgico e você está me assustado. Mas fique tranquilo que eu acho que só volto daqui uns 3 meses para pregar de novo. Então vou aproveitar bem hoje à noite. Nós precisamos ser igreja de Jesus, irmão. E eu li naquela Bíblia, nessa aqui que a tia Elza me deu quando eu tinha 8 anos de idade. Eu li nessa Bíblia que eu sou a luz do mundo. Que eu não posso ficar debaixo de uma cama, não. Que eu tenho que me posicionar e onde Jesus manda eu ir, eu tenho que ir. Em autoridade. Pode ser que eu não entenda o que está acontecendo lá, mas eu vou porque Deus está em mim. Pode ser que eu precise de ajuda do pastor Hugo para algumas coisas, mas eu vou. Porque eu sei quem eu sou. Eu tenho que ir.
Amém, irmão? Números, capítulo 14, versículo 24. Uma das histórias preferidas minhas. Pensei que já estava. Números 14, 24. Mas o meu servo Calebe, porque nele houve outro espírito, e porque perseverou em seguir-me, eu o introduzirei na terra em que entrou, e a sua posteridade a possuirá. Essa história aqui é show de bola, gente. Olha só. Você conhece a história de Moisés ter tirado o povo do Egito, 2 milhões de pessoas, eles estavam já há bastante tempo caminhando no deserto, vivendo em roda, porque era 12 dias que precisava para chegar na terra prometida, mas eles ficavam andando em roda porque eles tinham murmurado, o coração deles estava longe de Deus. O contexto eu sei, tenho certeza que você conhece. De repente, queridos, no final desses 40 anos, Deus envia 12 homens para espiar a terra, que Deus tinha mostrado que era a terra que eles iam ter por herança. Você conhece a história? 10 desses homens, desses 12, eles voltam dizendo assim: Moisés, a terra é maravilhosa, a coisa é boa mesmo, é tudo aquilo que a gente sonhou. Mas olha só, os gigantes são grandes, cara. Os caras são matriculados, os caras têm poder de fogo, os caras estão preparados para a guerra. Certamente nós vamos morrer. Tá dito, nós vamos morrer. Se nós entrar, nós vamos morrer. Mas diz que teve 2 tchô. Josué e Calebe, que eles chegaram para Moisés e falaram assim: Moisés, rapaz, a terra é boa, rapaz, o negócio é bom, e os caras são fortes, os caras são preparados, os caras são matriculados, mas nós temos Jesus, pelo poder de Deus, nós vamos conseguir. Olha o que a Bíblia diz, que ele tinha um outro espírito. Eu gosto mais da minha versão, que diz que ele tinha um espírito diferente. Queridos, se tem um, tem outro, se tem diferente, tem outro. Então, diferente é uma palavra que é subjetiva, é uma palavra que relaciona a outra coisa. Diferente do quê? Diferente daqueles 10. E sabe o que Satanás ele tem tentado fazer com a igreja? Tem tentado destruir o espírito da igreja. Para que a gente fique lá dizendo assim: nossa, rapaz, mas como é difícil hoje ser líder de célula, hein? Nossa, como a gente... Lages, nossa, como Lages é difícil, hein? Essa cidade... Queridos, chega a me dar um negócio. Eu decidi ter um espírito diferente. Eu não vou falar mal da minha cidade, não. Essa cidade aqui, Lages, é uma terra de avivamento, meu irmão. Pode ser que uma outra loja fecha. Mas eu sei que essa cidade é uma cidade de avivamento, uma cidade que mana leite e mel, uma cidade maravilhosa. Voltou. Queridos, o que eu estava falando mesmo? Nós temos que ter um espírito diferente, meu irmão. Quando todo mundo está dizendo assim: nossa, mas esse país, mas essa cidade, o pessoal está ali, o pessoal está complicado para evangelizar, o pessoal está complicado para discipular, meu Deus, o pessoal não quer compromisso com a casa de Deus, o pessoal não quer compromisso com a coisa de Deus. Nós estamos num tempo difícil, um tempo que as coisas estão difíceis, um tempo que Deus, a crise está aumentando, Queridos, tudo verdade, tudo notícia, tudo coisa real, tudo coisa que é verdade mesmo. Mas era verdade que os caras eram grandes. O que Calebe e Josué fizeram? Eles chegaram para Moisés e falaram assim: eu sei a realidade, mas eu conheço o meu Deus, e o meu Deus é capaz de mudar qualquer realidade. Queridos, você precisa permitir que o Espírito de Deus mude o teu espírito. Que o que eu mais vejo nas pessoas hoje é um espírito destruído. Você perdeu o espírito de fé. Quer ver um camarada, matriculado mesmo? Davi, um dia pegou o queijinho, foi subir na montanha para levar para os irmãos. Os irmãos estavam pleiteando a guerra, mas a guerra estava meio parada. Sabe por quê? Porque Golias, um bicho velho de 2,90 m de altura, fiz os cálculos, 2,92 m de altura, tinha Golias. Ele estava de um lado do vale dizendo assim: nós vamos resumir essa peleia numa peleia só. Vocês escolham o homem mais matriculado de vocês, que eu aqui vou enfrentar esse tchô. Quem perder, acabou. Não vamos se matar tudo aqui. Vai ser uma briga de 2. Queridos, eles estavam lá
há um tempão já, vocês sabem, ninguém decidia quem ia. Tinha lá um cara que era vancaco em chaves traumáticas, não ia. Tinha outro lá que o cara era especialista em UFC, também não ia. Tinha outro lá que era poder do jiu-jitsu, também não ia. Tinha uns caras no reino assim, de Israel, que os caras eram bons, lutador mesmo, mas ninguém ia. Porque quando você tem que lutar contra os reinos das trevas, não é as tuas habilidades que vão fazer você vencer. Não importa o quanto você estudou, não importa o quanto de teologia você fez, meu irmão. Não importa quantas vezes você leu a Bíblia, não estou dizendo que isso não é importante, mas na hora que Golias está na tua frente, na hora que o mundo está dizendo para você que você não pode alcançar a tua promessa, na hora que o mundo está se levantando dizendo que você não pode ganhar sua família para Jesus, não é o teu PhD que vai te ajudar. Davi, um bicho velho magrinho, levando um queijinho, ele chega lá, ele vê aquela situação, dá um trem nele. Ele diz assim: quem é esse circunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Um espírito diferente de todo um exército. Agora, o recheio da bolacha, não cheguei ainda. Ele chega, olha para Saul e ele diz assim: Saul, eu vou matar esse cara. Todo mundo começa a rir. Davi, eu sei que tu é um bicho corajoso, cara, mas você não vai durar, cara. Você não vai durar um minuto, cara. E Davi, ele tinha tanta convicção que eles acreditaram em Davi. Não sei se acreditaram que ele ia vencer, mas pelo menos deixaram ele ir. Fizeram assim: ó, Davi, foi bom te conhecer, começaram a abraçar. Aí Saul tentou pôr as armaduras dele. Davi botou, não se sentiu bem, tirou. Isso fala que você tem que ser você mesmo para vencer Satanás. Não adianta você querer ser outra pessoa, não adianta você querer usar a unção de outra pessoa para você vencer. Você pode ser você mesmo e vencer. Ele só pega as pedrinhas dele e começa a caminhar para baixo do monte. Quando Davi olha de longe, Golias, quando Golias olha de longe, ele tem um ataque de riso. Lê na tua Bíblia. Ele olha, ele tem um ataque de riso. Ele começa a rir, ele diz assim: mas só pode, cadê a câmera? É pegadinha do malandro? Só pode ser pegadinha do malandro? Não pode. Que vão enviar você para me matar, cara. E ele começa a rir, ele começa a dar risada, ele começa a fazer chacota de Davi. Mas Davi, meu irmão, ele está descendo, cheio de autoridade, cheio do poder de Deus na vida dele. E Sansão, meu Deus, onde é que eu fui agora? E Golias, é que eu estou cansado hoje, irmão. E Golias, ele está com aquela espada de 1,5 metro, ele está com aquele escudo poderoso, ele está com aquela armadura, aqueles bíceps saltando assim da armadura, ele está com aquelas coxas assim que é 5 da minha, e ele está lá, pronto assim, ó, ele está olhando com aquele olhar assim. Me veio um jogo de videogame, mas não vou falar. Ele está com aquela cara. E ele começa a rir. Olha o que Davi faz. Aqui está o segredo de quem tem um espírito diferente. Davi, ele olha para Golias e ele diz assim: você vem contra mim com espada e com lança. Olha o segredo. Mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ô, meu irmão, não te dá um negócio? Não te dá um negócio? Você quer continuar tendo o teu ânimo dominado pelas notícias que você vê na televisão? Você quer continuar tendo o teu ânimo e a tua autoridade determinada pelas experiências que você está vivendo na sua vida? Ou você quer ser como Davi, você quer ser como Josué, você quer ser como Caleb, que eles sim, não rejeitam as coisas que eles veem, mas eles veem um Deus maior do que todas as coisas. Meu irmão, sabe como é que eu creio? Eu creio que a gente está no melhor tempo para se viver nessa terra. Eu creio que Laje está pronta para receber o Evangelho. Está todo mundo querendo, está todo mundo buscando. Quando eu fui para o Otacílio Costa, sabe o que falava para mim? Nossa, o Otacílio Costa é uma cidade difícil. Cara, os jovens não querem Jesus. O Otacílio é uma cidade religiosa. Nós estamos ganhando aquela cidade. Porque eu não me importo com aquilo que as notícias que as pessoas me dão, porque eu sei o Deus que eu sirvo. Ô, meu irmão, você pode entrar em qualquer lugar na sua vida. Você pode dizer assim: nossa, vou abrir uma célula lá no bairro mais perigoso dessa cidade. Se o Senhor te mandou e se Ele está contigo, você vai ser um estouro lá. Por quê? Porque não importa a circunstância, meu irmão. Nós, como igreja, precisamos acordar que para Deus, qualquer circunstância desse mundo, pode pegar presidente que for no ano que vem. Eu não tenho medo se eu não posso falar essas coisas, está gravando. Se aquele senhor tomar a presidência de novo, eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Eu oro para que não aconteça. Mas eu não tenho medo, porque eu sei o Deus que eu sirvo.
Eu sei que Ele é poderoso, eu sei que Ele colocou a unção dEle na minha vida, e eu sei que o reino de Deus, Ele vai crescer, Ele vai prevalecer, Ele vai andar nessa terra independente de qualquer circunstância. Esse é o meu espírito, é isso que eu entendo, é isso que eu declaro com a minha boca. Tem gente que chega perto de mim e diz assim, nossa, mas está difícil, cara, evangelizar nos dias de hoje. A coisa mais fácil hoje é evangelizar, meu irmão. O povo está sedento de Deus. Tem gente na rede jovem que chega para mim e diz assim, cara, eu nem falei nada, os caras já vêm falar de Deus para mim, os caras que não são cristãos, querem Jesus. As faculdades, todo mundo esperando alguém falar. Nos bairros, todas as famílias esperando alguém bater na porta. Queridos, não existe um tempo melhor para você pegar o evangelho. Está todo mundo esperando. Queridos, esse mundo está com as mãos abertas para receber o evangelho que está dentro da tua vida, para ouvir a luz que você tem dentro de você. E Satanás cega os teus olhos para você achar que o tempo está difícil, para você achar que está complicado, para você achar que não é bem assim. Não, Lucas, não é bem assim que você está pregando. Meu irmão, maior é o que está em mim. E eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Pode ser que o Golias seja grande. Pode ser que pela aparência ele vai me dar um pau. Mas eu estou indo em nome do Senhor. E Ele vai ser a minha força. É isso que te capacita a evangelizar, é isso que te capacita a discipular, é isso que te capacita a você vencer, é isso que capacita você a cuidar dos teus filhos, a criar os teus filhos. Você diz assim, Lucas, que tempo difícil de criar filho. Difícil, é verdade, ninguém nega, mas se você assumir a autoridade de Deus, e se você andar com a autoridade dEle, você vai criar os teus filhos para servir ao Senhor. No meio desse mundo que está pregando homossexualismo, que está pregando que os pais não podem mais corrigir os filhos, que está pregando que a família não tem valor, que cada um pode fazer o que bem entender, no meio desse mundo você vai criar os teus filhos para servir o Senhor. E para constituir uma família saudável nessa terra. Mas você tem que se posicionar, você tem que sair debaixo da cama, e você tem que ir lá para cima onde Deus quer que você esteja. Mas lembra, quando a luz bater em você, você vai ter que mudar. Não adianta você querer ser luz e não querer mudar. Você tem que sair da tua zona de conforto. Esse foi o 2. Salmo capítulo 3, versículo 11. Prometo que vai mais rápido agora, tá? Eu vi um nosso aqui na frente, me desanimou pra caramba. Mas prometo que vai mais rápido. Salmo capítulo 3, versículo 11. Desculpa. Salmo 30, versículo 11. Tornaste o meu pranto em regozijo, tiraste o meu cilício, fala de tristeza, e me cingiste de alegria. Aqui está dizendo como Jesus, quer dizer, Ele troca a nossa tristeza por alegria. Ó, Salmo 33, versículo 21. Olha o que a Bíblia diz aqui, Salmo 33, versículo 21. Pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Nele quem? Jesus. Querido, Jesus é a nossa alegria. Jesus é a nossa plenitude. Há pouco tempo atrás eu tive uma experiência na minha vida, queridos, muito forte com a pessoa de Jesus. Eu estava numa conferência, lá no iHope, e um camarada pregou sobre Jesus. Poucas vezes eu senti na minha vida o que eu senti aquele dia. Porque eu fechava o meu olho e eu via Jesus se revelando para mim. Eu chorei o dia inteiro. Acabou a mensagem, eu fui para a sala de oração, e eu chorei o dia inteiro. Chorei pela beleza de Jesus, a beleza de quem Jesus é. Queridos, Jesus, quando você vê Jesus, eu sei que muita gente está olhando para mim e está dizendo assim, nossa, que viagem. Mas quando você vê Jesus, não tem nada melhor do que ver Jesus. Não tem, queridos, não tem nada mais fascinante, mais empolgante, melhor do que você ver Jesus, do que Jesus se revelar para você. Não tem nada. Absolutamente nada. Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa satisfação, Ele é a nossa recompensa. Tem gente que fala que quando você chegar no céu vai ter rua de ouro. Querido, depois de 2 semanas que você estiver no céu, você não vai estar nem aí por ouro. Vai virar asfalto para você. Tem gente que fica dizendo assim, cara, eu estou esperando esse asfalto de ouro aí. Meu irmão, a tua recompensa é o Senhor Jesus. Do lado de Jesus, pode ter prédio de ouro, não vai se comparar. Vontade de ficar pregando, mas não posso. Olha o que a Bíblia está dizendo. Ele é a nossa alegria. E por último aqui, Neemias capítulo 8, versículo 10. Só vou ler o finalzinho. Neemias capítulo 8, versículo 10. Pois a alegria do Senhor é a vossa força. O que é a tua força? A alegria. Uma vez teve um tio chamado Sansão, agora sim.
Teve um tio chamado Sansão. Bicho velho forte, bicho velho matriculado. Bicho velho ungido. Aí tinha uma mulher que representava o reino das trevas chamada Dalila. E Dalila, ela queria saber o segredo da força de Sansão. E de repente ela descobriu que o segredo da força de Sansão era o cabelo. E ela fez uma tramóia para cortar o cabelo de Sansão, cortou. Na hora que cortou, perdeu as forças. Se a gente acabou de ler aqui que a alegria do Senhor é a nossa força, o que você acha que é o cabelo da igreja? É a alegria. E o que Satanás precisa cortar para que você perca as tuas forças? Tua alegria. Por isso que Satanás, ele quer botar depressão no mundo hoje. Por isso que Satanás trabalha tanto para desanimar com você, para amargurar você. A amargura tira a alegria, tira a vontade de viver. Satanás, ele grita para você, não perdoe, você estava certo. Você estava certo naquele negócio, não perdoe, roubou tua alegria. E você fica vivendo certo, estou certo, e lá ó, brabo. Eu já falei de ataque, eu já falei de fé, e agora eu estou falando de alegria. Queridos, nós precisamos restaurar a alegria no nosso coração. Você sabe que a alegria é uma coisa contagiosa, né? Eu não estou falando só dessa alegria aqui, mas é uma alegria aqui interna. Mas vamos começar por fora. Olha para a pessoa que está do seu lado com um sorriso e dá uma gargalhada para ele aí. Dá uma gargalhadinha, de leve. Dá uma gargalhada. Fala assim. Agora fala para ele rindo. Fala assim, ó. Satanás não vai roubar minha alegria. Fala. Não vai roubar minha alegria. Amém? Não vai roubar. Não vai roubar. Ele quer roubar, todo dia ele tenta roubar, mas ele não vai roubar. Mas o dia que ele roubar, saiba que tuas forças foram embora. A igreja é para ser o lugar mais alegre da terra, queridos. Ser um lugar de alegria, um lugar de sorriso, um lugar de gargalhada. A igreja não aqui, esse lugar aqui. Esse lugar tem que ser risada só. Mas onde você está trazendo alegria para o ambiente. Você está trazendo ânimo. Você chega lá, tem um cara desanimado no teu trabalho. Você já olha para ele e diz assim, o que você está desanimado? Que isso? Se anima, meu irmão. Jesus está contigo. O Espírito de Deus está com você. Se anima, Jesus morreu por você. Já ora com ele e diz assim, essa alegria que está em mim vai para a tua vida agora, em nome de Jesus. Seja cheio da alegria do Senhor Jesus. Meu irmão, mas a vida está difícil, Lucão. Você não entende. Você não entende os problemas que eu estou passando. Queridos, eu não entendo, mas Jesus entende. Eu não preciso entender. Jesus entende. Ele levou na cruz. Ele quer te encher de alegria no meio da tribulação. Você está num problemão, mas Ele quer te encher de alegria no meio do problemão. Lucão, mas você não entende o tamanho desse problemão. Mas Jesus entende. Ele quer encher você de alegria no meio do problemão. Lucas, você não entende o que eu estou passando. Estou passando uma coisa muito difícil. Jesus quer te encher de alegria no meio dessa coisa difícil. A gente não pode perder a alegria, gente. O dia que roubou a alegria, nós viramos uma igreja assim, ó, inoperante. Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20. Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20. E aproximando-se Jesus falou-lhes dizendo, foi dada a mim toda a autoridade no céu e na terra. Próximo versículo. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mais um. Mais um. Ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Querido, esse versículo é poderoso, porque esse versículo traz a nossa missão. Então, se você está anotando, a primeira coisa foi ataque, a segunda foi fé, a segunda foi alegria, e a quarta é missão. Queridos, vai me dar mais um trem aqui. A igreja se esqueceu da sua missão. Essa é a nossa missão. Se você é um soldado
E um general velho chega para você e diz assim: soldado, você na hora já se apruma. O que foi, senhor? Ele diz assim: eu quero que você vá lá naquele lugar, que você fale com tal pessoa, que você pegue tal coisa para mim, que você imprima tal documento para mim e volte aqui. Queridos, esse soldado sai, ele sai com uma missão. Ele pode estar com vontade de ir no banheiro, mas ele não vai. Ele pode ter sido chamado por alguém, mas ele ignora. Ele tem uma missão. E eu falo com muito carinho. Quem vai receber com carinho aí, levanta a mão. Tem alguns que vão aqui. Então, muitos de nós, como igreja, nós temos tirado os nossos olhos da missão. E sabe o que faz você tirar os olhos da missão? O orgulho. As tuas necessidades. Ah, mas eu estou machucado. Alguém me machucou. Queridos, você tem que enobrecer o teu espírito. Tem um versículo que eu gosto muito, que quando Jesus estava caminhando para a cruz, a Bíblia diz assim, ó, e Jesus, que se livrou de toda ignominia. Eu não sei o que é ignominia, fui para o dicionário. Sabe o que é ignominia? Assim, no grosso modo de dizer, Jesus, ele não deixou seu coração se amargurar. Eu fico imaginando Jesus, querido, se fosse que nem alguns de nós assim, ou eu, uns tempos. Imagina se Jesus fosse eu. Jesus lá assim, ó, com a cruz. Ó, mais uma pedrada eu largo essa porcaria. Você imagina Jesus assim? Ó, tô caminhando para essa cruz aqui, mas vou avisar para vocês. Mais um catarro nas minhas costas, eu largo essa cruz. Porque isso é bíblico, eles cuspiam em Jesus. Imagina se Jesus fosse assim, gente. Agora, às vezes a gente é assim, está fazendo um ministério, está tentando ganhar as pessoas para Jesus, está servindo em algum ministério, ó, mais uma reclamação, eu fecho essa célula. Ah, pessoa ingrata. Ô, meu irmão, eu já tive cada vontade de fechar a célula, que é uma loucura. Mas quando você está olhando para o Senhor Jesus, quando você está olhando para Deus, você tem uma missão, a tua missão não é dada por homens, a tua missão é dada por Deus. E tem gente que está tirando os olhos da missão para ficar suprindo suas próprias necessidades. Sabe o que vai te acontecer? Você vai ser triste, não vai suprir suas necessidades e nunca vai chegar na tua missão. Você tem que negar você mesmo, querido. Muitas vezes você está carregando tua cruz e às vezes vem as pedrinhas mesmo. As grandes Jesus já levou. Mas às vezes vem umas pedrinhas nas costas. Você não pode se amargurar. Imagina se Jesus era meio assim que nem nós. Caminhando para aquela cruz lá. Ó, estou avisando. Não, querido. Jesus, ele entendia que tinha uma missão. Por isso que lá na cruz pregado, ele diz assim, ó, está consumado. Em outras palavras, ele falou assim, ó, Senhor, missão cumprida. O Senhor me deu uma missão. Essa missão foi cumprida. E às vezes a gente está andando nessa terra como igreja, a gente está preocupado ali com a nossa casa. Não que não é coisa que a gente deve se preocupar. Não me entenda mal, Cris. Eu sei que você está entendendo o que eu estou querendo dizer. Mas a gente fica toda a vida preocupado com o dinheiro, com isso, com aquilo, com as ofensas, com as coisas da vida, minha dificuldade, meu problema, minha situação. E a gente não coloca os nossos olhos na missão de Deus. Porque essa é a missão da igreja. Está aqui e não é outra. A grande missão corporativa que todos nós estamos dentro de um corpo só. Claro que a forma pelo qual você vai contribuir nessa missão é diferente. Amém? A forma que a irmã ali vai contribuir é diferente da que a forma da irmã ali vai contribuir. Mas a missão é a mesma. Você só tem que descobrir a forma pelo qual Deus quer que você faça ela. Mas você tem... Queridos, eu não sei como que você está... Eu não sei como que o Espírito... Que face disso o Espírito Santo de Deus está revelando para você. Mas nunca mais se esqueça. Você precisa estar com os teus olhos na missão. Todos os dias da tua vida. Porque essa é a missão. Ganhar esse mundo para Jesus. Aí eu pergunto para ti. Qual foi a última vez que você evangelizou alguém? Qual foi a última vez que você sentou com alguém para ajudar ela nos problemas dela? Qual foi a última vez que você deixou de fazer uma coisa que você queria... para você estar lá ajudando alguém? Ô, querido, se não fosse o ministério da minha vida, eu ia jogar muito mais videogame que eu jogo. Eu ia ver muito mais seriado do que eu vejo. Eu ia ver muito mais filme. Eu mostro tanto que eu ia poder ir no cinema, gosto de ir no cinema. Mas não me faz falta. Porque cada vez que eu vejo que a missão está sendo cumprida, isso traz uma satisfação dentro do meu ser que nada pode pagar, nada pode comprar.
Nós somos a igreja, nós temos que brilhar em cima da montanha. Não tire os teus olhos da missão. Eu tenho vontade de ficar falando isso aqui e repetindo isso aqui, até que todo mundo aqui, eu vejo que todo mundo entendeu, porque eu estou vendo que alguns ainda não entenderam. Você ainda está boiando a maionese. Você ainda está vindo na igreja para ver como Deus pode te abençoar. Esse tempo eu falei isso aqui, é forte, mas vou falar de novo. Fé não é para Deus te abençoar, fé é para você agradar a Deus. Quem que inventou essa besteira de que fé é para você aumentar para que teus pedidos sejam respondidos? Quem que inventou essa besteira? Onde é que está na Bíblia? Mostra para mim na Bíblia que a gente tem que ficar aumentando nossa fé para que a nossa oração, na hora que a gente pede uma coisa, Deus responda. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia não diz que sem fé é impossível Deus te agradar. Queridos, o Evangelho não é para fazer a tua vida melhor, o Evangelho é para salvar você do inferno. E a gente como igreja, às vezes a gente fica vivendo num lugar que não é na montanha. O Evangelho é para salvar você e a tua família do inferno, meu irmão. Se você vai ter que se negar, se nega já. Mas para de achar que você vem para a igreja para ver se uma benção vem. Não estou dizendo que as bênçãos não vêm. Eu me considero a pessoa mais abençoada desse mundo. Tanto de alegria que eu vivo na minha vida, o tanto de presente que Deus me dá que eu não mereço literalmente. Mas você tem que se negar, meu irmão. Você tem que entender que a fé, ela precisa crescer para você agradar ao Senhor. Olha a oração de Jesus em toda hora. Senhor, qual que é a tua vontade? Você tem que parar com esse negócio de achar que a fé é para as tuas orações funcionar mais para o teu benefício. O que a Bíblia diz? Todo aquele que orar em meu nome, eu responderei. O que é orar no nome de Deus? É você não orar a tua vontade, é você orar a vontade dele. Isso que é orar no nome de Deus. Quantos estão entendendo? Não tire teus olhos da missão. Atos capítulo 19, versículo 15. Estou finalizando, tá, gente? Atos capítulo 19, versículo 15. É engraçado aqui, quer ver? Respondendo, porém, o espírito maligno. Uma pessoa estava endemoniada e ela falou para uns jovens, piazada é fogo. Piazada viu Paulo expulsando demônio, viu Jesus expulsando demônio, falaram assim, vou expulsar também. Piazada é fogo. Aí eles olharam e falaram assim, ó, quando eles foram expulsar a pessoa que estava endemoniada, o demônio olhou para eles e falou assim, ó, Jesus eu conheço. E Paulo também sei quem é. Mas e você? Quem você é? Sabe por quê? Porque a autoridade é uma coisa que você tem que conquistar em experiência com Jesus. Autoridade você não vive na autoridade de outra pessoa. Claro, Jesus conquistou a autoridade para nós. A Bíblia diz, Jesus ele nos deu. Toda a autoridade não foi dada, agora eu vos dou. Mas meu irmão, você tem que conquistar essa autoridade diante de Cristo. E esse é outro ponto, autoridade. Nós como igreja precisamos nos basear em autoridade. Em Lucas capítulo 10, versículo 19. Lucas 10, 19. Eis que vos dou autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e sobre todo, fala comigo, todo. Vamos no uníssono, fala todo. Mais alto, todo. É algum ou é todo? Todo. Fica de pé, fica de fora os demônios? Não, todo. Fica de fora o espírito que quer destruir casamento? Não, todo. Fica de fora o espírito que quer fazer os jovens ficar tudo embriagado e drogado? Não, diz todo. Sobre todo poder do inimigo e nada vos fará dano algum. Você ainda quer viver com medo, irmão? Você ainda quer viver com medo? Eu não. Eu não. Às vezes eu não sei o que eu fazer, mas Deus está em mim. Está em mim. E se eu for, Ele vai me capacitar para toda boa obra. Nós temos que ser uma igreja de autoridade. Fala comigo, autoridade. Nós temos que, sabe, uma coisa que me faz, pelo menos assim, ficar meio pensativo. Bah, que mensagem para o Dia das Mães, né? Desculpe, mães. Devia ter trazido uma mensagem assim de família. Deus edificando as famílias. Mas não trouxe. Quem são as pessoas em que o reino das trevas respeita? Eu vou fazer uma pergunta para ti, não é assim para te desafiar, mas é para pelo menos te deixar meio cabreiro. Será que o reino das trevas respeita a tua autoridade? Será que eles respeitam sua voz? Não precisa responder para mim, só pense. Porque se a resposta, se você não sabe qual é a resposta para essa pergunta, que alguma coisa está errada. E quando eu li essa história ali, veio essa indagação no meu coração.
Eu fiquei pensando, caramba, aqueles caras não tiveram autoridade nenhuma. Você sabe como é que termina a história, né? A pessoa que estava endemoniada dá um pau neles. A ponto de eles terem que correr pelado. Eles levaram um pau tão grande que as roupas rasgaram no meio do pau. E eles tiveram que correr pelado. Leia na sua Bíblia, correram pelado. Pela vida deles, tudo esfolado, correndo pelado. E às vezes eu fico pensando assim, Senhor, que tipo de pessoa tem autoridade sobre o reino das trevas? A resposta não é nada complicada, só a gente olhar para os exemplos. Olha para Jesus, olha para Paulo. Olha o que eles fizeram, olha quais eram os valores deles, olha para que eles viviam. Olha as frases de gente com autoridade, não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Olha a frase de gente que tem autoridade sobre o império das trevas. O meu passado fica para trás, eis que tudo se faz novo em Cristo Jesus. Não está deixando culpa vir na cabeça. Paulo matou gente, esquartejou, se tivesse arma ele dava tiro, headshot na cabeça de todo mundo, os crentes. Mas ele não deixava o passado dele roubar a autoridade dele. Hoje tem um monte de gente que não consegue orar por enfermo, não consegue olhar um endemoniado e ter aquele trem de ir lá orar com ele. Sabe por quê? Porque você vê que tuas mãos estão sujas. E quem tem mão suja nunca vai estender ela para o ministério. Olha o que a Bíblia diz. Uma vez que você coloca a mão no arado, não tire mais. Por que a Bíblia está falando das mãos? Porque as mãos é aquilo que a gente faz, é o símbolo do ministério. Por isso que Davi ele diz assim, quem subirá no monte do Senhor? Aquele que tem mãos limpas e um coração puro. Coração fala de caráter e motivação, mãos fala de obras e atitudes. Aquele que não tem mãos limpas, por causa do quê? Da culpa, do pecado, da mentira de Satanás na tua vida, por causa da falta de ler a Bíblia e se apoderar dela, tuas mãos estão toda hora sujas, você acha que você não pode orar, você acha que você não pode evangelizar, você acha que todo mundo pode menos você. Chama o pastor. O que é? Dor de cabeça? Eu posso orar. O que é? Câncer? Não, chama o pastor. Por quê? Porque você não entendeu ainda que você tem todo o poder diante de Jesus e toda a autoridade, mas você precisa se aprumar, você precisa se posicionar. Não é só você ficar falando com a boca, você tem que mudar. Lembra? Quando a luz bate em você, você tem que mudar. Mateus capítulo 6, versículo 10. Estou quase acabando, tá, gente? Desculpa estar me passando hoje. É que eu de fato, assim, essa mensagem está tão forte dentro do meu coração. Tenho certeza que não vai matar ninguém, ficar 10 minutos a mais, mas me perdoe mesmo, eu sei que o culto já devia estar acabado. Mateus capítulo 6, versículo 10. Oração do Pai Nosso. Venha o teu reino. Presta atenção. Seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela é feita no céu. Jesus ele estava ensinando os discípulos a orar. Ele falou assim, ore dessa forma, que a vontade de Deus seja feita. Em Lucas capítulo 22, versículo 42. Aqui a gente vê uma história muito interessante, gente. E eu espero que isso que eu vou falar agora entre em você, porque isso para mim é uma das coisas principais que eu vou falar nessa noite. Jesus ele estava passando por uma dificuldade muito grande na vida dele. A Bíblia diz que ele pega 3 amigos dele, sobe num monte, o nome do monte é Getsemane, é um jardim na verdade. E aí Jesus ele deixa eles ali, perto de uma árvore, e ele vai num canto para orar. Ele estava tão angustiado, porque ele sabia que naquela noite os soldados iriam vir para pegar ele. Ele estava tão angustiado que a Bíblia diz que o seu suor era como gotas de sangue. E isso é o que acontece, eu não sei descrever o processo biológico desse troço, mas se você procurar no Google, você vai descobrir qual é o nível de estresse que uma pessoa precisa estar para que suas veias comecem a estourar no corpo e quando ela soa sangue. Posso estar até falando tudo errado, mas procura no Google que ele vai te ensinar. Isso é possível. Jesus estava num nível tão grande de estresse, tão grande de peso espiritual, físico, emocional, que ele ora uma oração única na vida dele. Ele diz assim, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Se possível, traz outro plano para a minha vida. Eu não quero morrer. Três vezes Jesus faz essa oração. O final das 3 é a mesma coisa. Mas seja feita a tua vontade e não a minha. Quem quer ser como Jesus? Não é o nosso alvo de vida? Às vezes quando a gente fala assim, quem quer ser como Jesus, a primeira coisa que a gente pensa é na autoridade, no poder, curar os enfermos, santidade, tudo coisa boa de Deus. Mas você já parou para pensar
que o que mais Jesus fez na sua vida foi negar a sua vontade? Como que a gente vai ser a igreja que a gente deve ser, gente? Se o foco da nossa vida não é fazer a vontade do Pai, é fazer a nossa. Ah, Lucas, eu estou muito preocupado agora. Eu estou ocupado com outras coisas, não posso evangelizar. Estou ocupado com outras coisas, não posso me servir na igreja, não posso servir no reino de Deus. Não posso orar, não posso ler a Bíblia, estou muito ocupado, estou numa fase. Queridos, quer ver, ó? João capítulo 5, versículo 19. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que o Filho de si mesmo nada pode fazer, senão o que vir o Pai fazer, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Era isso que guiava a vida de Jesus. Sabe que Jesus era bom em ouvir e obedecer. Fala comigo, ouvir e obedecer. Ouvir e obedecer. É nisso que Jesus era bom. E ele era tão bom que uma vez ele estava entrando no tanque de Siloé, tinha centenas de pessoas doentes, e ele tinha o poder todo para curar todo mundo. Quem acha que Jesus tinha poder para curar milhares de pessoas com uma palavra se fosse preciso? A Bíblia inclusive diz que quando ele estava pregado na cruz, uma palavra só bastava para que ele parasse com tudo aquilo e todo mundo caísse morto. O poder de Jesus era tão grande que isso aqui passa despercebido na Bíblia para muita gente que lê. Quando perguntaram para Jesus, quando os soldados chegaram, Judas beijou ele, os soldados chegaram e eles perguntaram: quem é Jesus? Ele falou: eu sou. Você leu na sua Bíblia que todos os soldados caíram na terra? Você já leu isso na sua Bíblia? Não tem isso no filme. Não colocaram isso aí naquele filminho lá. Quando ele falou: eu sou, todo mundo caiu. O poder de Deus foi tão grande quando ele declarou quem ele era, que os soldados caíram por terra, tiveram que se aprumar tudo, tiveram que juntar os joelhos. Jesus, um homem de grande autoridade, um homem de total autoridade, ele se submete totalmente à vontade do Pai. Até a cruz. Queridos, eu oro para que isso precisa entrar na igreja. A gente não pode viver fazendo nossa vontade. Sabe, eu tenho muita compaixão. Satanás consegue destruir com muita gente, sabe? Satanás consegue entrar nas famílias, consegue fazer os pais ser ruins para os seus filhos, consegue fazer a gente viver umas experiências que é dolorida mesmo para a gente se reerguer na vida. Eu tenho muita compaixão. Eu sei que às vezes a gente não se levanta porque a gente está tão detonado. Sabe, queridos, eu quero estender minha compaixão à sua vida. Se você se sente assim: Lucas, estou tão detonado, cara. Queria ser essa luz que você está falando. Sabe, queridos, não tome minhas palavras como duras demais nessa noite. Eu sei que a gente precisa se recompor às vezes para a gente conseguir ser um guerreiro vitorioso no reino. Mas eu faço um apelo assim: viva pela vontade do Senhor. Quando você estiver na tua faculdade, Senhor, qual é a tua vontade? Jesus vai começar a falar: vai lá naquele cara, evangeliza aquele cara. Vai lá orar com aquela pessoa, vai lá falar com aquele, vai lá naquela casa fazer uma visita. Queridos, é tão simples. Eu sei que não é fácil, mas é tão simples. Jesus não é uma pessoa complicada. Ora pedindo. Sabe qual é a oração mais corajosa que uma pessoa pode fazer andando nessa terra? Senhor, qual que é a tua vontade? Senhor, qual é a tua vontade? Senhor, qual é a tua vontade? É isso que a gente vê, isso que dirigia Jesus. Jesus está dizendo aqui: nada eu posso fazer por mim mesmo. O apóstolo Paulo, ele entendeu isso, ele falou isso para a gente assim: não sou mais eu quem vivo, Cristo vive em mim. Sabe, queridos, nós como igreja, a gente tem que lutar por isso, pela vontade de Deus. É a vontade dele que tem que ser feita na sua vida. Mas sabe qual é o negócio? Muitas vezes, quando você decidir fazer a vontade de Deus, você vai ter que dizer não para a sua vontade. E é aí que está a parte complicada. Porque você quer virar para a esquerda, mas Jesus está indo para a direita.
Jesus está falando para você começar a evangelizar, mas você quer continuar na tua vida de mordomia. Você quer continuar recebendo, você quer continuar indo de atrás da libertação para a tua vida, mas você não olha para onde Deus está indo, você não vê a direção onde Deus está indo, você não ama o que Deus ama. Sabe, uma das piores coisas que a Bíblia diz assim, ó, acorda tu que dormes. Sabe o que é uma pessoa que está dormindo? Uma pessoa que está inconsciente. E tem gente nesse mundo que você dorme 4 horas por dia só, mas você vive a tua vida inconsciente. Inconsciente, você vive ignorante, porque você não vê um mundo que está indo para o inferno à tua volta. Todo mundo que não está em Cristo está indo para o inferno. E você sabe que é a maioria das pessoas que você conhece. Mas você decidiu dormir. E não fazer a vontade de Deus, você quer fazer a tua vontade. A tua vontade. Sabe que o reino de Deus precisa, queridos, de pessoas que querem ser como Jesus de verdade. Não que fala porque a frase é bonita. Ah, eu quero ser como Jesus. O que Jesus mais fez na vida dele foi negar a sua vontade. Ele queria fazer outras coisas, mas ela tinha que fazer o que Deus mandava. Uma vez ele estava entrando numa cidade, ele estava morrendo de fome, morto de fome. Tanto que os discípulos não aguentaram, entraram na cidade para ver se tomavam uma água e comia. Jesus olha uma mulher que estava tirando água de uma poço lá, e ele vai lá. Poço, né? Ele vai lá. E depois ele diz uma frase que deve inspirar a nossa vida. Ele diz assim: porque a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. A minha comida e a minha bebida. Eu sei que eu estou com fome, eu sei que eu estou com sede, meus lábios estão secos, mas eu estou vendo uma pessoa que precisa de mim. Os discípulos entram, ele vai falar com a pessoa. Sabe por quê? Porque ele não era um homem controlado pelas suas necessidades. Ele era um homem controlado pela vontade do Pai. Jesus, queridos, é o nosso maior exemplo. Eu não tenho tempo para terminar minha mensagem, desculpa. Não tenho. Mas o último ponto era esse mesmo, ser exemplo. Jesus é o nosso exemplo. Lá em 1 Coríntios 11:1, o apóstolo Paulo fala assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então esses são os 7 pontos. Se você estava anotando, não quero que você fique com a tua anotação embaralhada. O primeiro ponto foi ataque, o segundo foi fé, o terceiro foi alegria, o quarto foi missão, o quinto foi autoridade, o sexto foi submissão à vontade do Pai, e o último foi esse, ser exemplo. Nós temos que ser exemplo para essa sociedade, elas têm que olhar para nós e ver em nós o exemplo. Finalizando, queridos, eu vou só martelar um pouco mais nisso que eu estava falando. Nós precisamos ser a igreja que a gente deve ser. A gente tem que se posicionar em autoridade. A gente tem que se posicionar num lugar específico. A gente tem que entender o que a Bíblia diz, não ficar pegando o texto fora de contexto para só melhorar a nossa vida. E a gente tem que negar a nossa vontade. Tem gente que vive, eu fico indignado, me perdoe, mas tem gente que vive a sua vida olhando para as suas necessidades. Ah, aquele trabalho ali ganha 500 pila a mais, mas eu não vou poder mais ir na igreja, mas é a vida, né? E aí você vai ganhar 500 pila a mais e você não pode nem ir na tua célula. Não me entenda errado, não estou dizendo que Deus não pode mover você e prosperar a sua vida. Mas a grande verdade é que muitos de nós, que às vezes a gente é tão ignorante. A gente diz que a gente ama Jesus com toda a nossa alma, mas a gente não pode sacrificar nada para Ele. Jesus nos chama, queridos, para a gente ser a igreja poderosa que anda nessa terra. Olha o que eu vou te dizer. As mesmas pragas que destruíram o império, libertaram o povo. O mesmo dilúvio que destruiu com o mundo, fez a igreja flutuar. Não tenha medo. Não tenha medo de obedecer a Deus, porque todo que obedece anda sobre as águas. Jesus, ele falou, você vai passar pelo fogo, mas ele não vai te queimar. Você vai passar pela água, mas você não vai se afogar. Você vai passar pelo fogo cruzado, mas nenhum tiro vai pegar em você. Mas você precisa se posicionar. Muitos de nós, queridos, a gente está andando, e nossa vida a gente está assim, está viajando. Buscando sua própria vontade. Preguei demais já, né? Tem um problema no microfone aqui, te fala. Tá bem baixinho, né? Se puder aumentar um pouco, minha voz tá fraca, cara. Quando a voz enfraqueceu, eu sei que eu já devia ter parado de pregar. Pode aumentar bastante, minha voz tá 20% só aqui do que eu tinha. Fique de pé onde você está, querido.
Quando eu saí de casa, minha mãe falou assim, ó, Lucas, faça apelo, tem que fazer apelo. Brigou comigo, mas eu não vou poder obedecer minha mãe, queridos. A gente não tem tempo para fazer o apelo. Mas eu creio que o Espírito de Deus, Ele quer fazer uma obra na sua vida nessa noite, irmão. Eu não sei o jeito que essa mensagem bateu em você. Mas eu só oro que uma decisão seja gerada no teu espírito para você ser a igreja que Jesus quer que você seja. Para que nós sejamos a igreja que a gente deve ser. Eu sei que essa palavra ela foi forte. O tanto que foi difícil para você ouvir, foi difícil para mim pregar, acredite. Eu gosto de pregar aquelas mensagens assim que o povo fica dizendo amém toda hora. Eu sei que essa mensagem é difícil para a gente ouvir. Mas meu irmão, ouça o que Deus está te dizendo. A luz está batendo em você nessa noite. E o motivo é para que você mude. Para que você alinhe a sua vida aos padrões de Deus. Para que você largue o seu ego, largue a sua ofensa, largue o seu espírito depressivo, o seu espírito que só vê as coisas do jornal, que só vê o que os outros falam, que só vê o que acontece, você só dá atenção para os teus olhos, para os teus sentimentos. Você vai largar isso para você andar com a força de Deus. Ter um espírito diferente. Abra as tuas mãos onde você está. Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos, Pai. Tu és o Deus da verdade. Tu és o Deus que carrega toda a verdade. Pai, nós queremos, Pai, totalmente nos alinhar à Tua vontade, Senhor. Querido, se você realmente quer isso, levante suas mãos bem alto.